Ele foi traído. Os que deveriam honrá-lo conspiraram contra ele. Foi capturado, humilhado e, enfim, brutalmente assassinado. Seus seguidores choravam a perda de seu mestre, aquele que lhes havia prometido redenção e um novo caminho para a vida eterna. Mas essa não seria a última palavra. Quando tudo parecia perdido, um milagre aconteceu. Alguém, tomado pelo mais profundo amor e devoção, não aceitou sua morte. Procurou seu corpo, juntou o que havia sido destruído e então, através de um poder divino, ele voltou à vida. Sua ressurreição foi celebrada. Seus seguidores proclamaram que ele havia vencido a morte. E assim, seu nome foi eternizado e sua história atravessou os séculos. Essa é a história de Osíris. Séculos antes do Novo Testamento, os egípcios já contavam a história de um Deus que morreu e ressuscitou. E ele não foi o único. Quantas dessas narrativas podem ter influenciado o cristianismo? A história de Jesus foi realmente única? Ou será que as tradições mais antigas moldaram sua trajetória? A ideia de um Salvador divino, nascido de uma virgem, que realiza milagres e ressuscita dos mortos, pode ter origens muito mais antigas do que o próprio cristianismo. Neste vídeo, vamos explorar as possíveis influências mitológicas na construção dos textos do Novo Testamento. Ao fim, tiraremos algumas conclusões filosóficas sobre o próprio Jesus e a Bíblia, conclusões para as quais nem todos estão preparados. Para entender como o cristianismo foi influenciado por mitos anteriores, precisamos olhar para o mundo em que ele surgiu. O Império Romano era uma verdadeira colcha de retalhos de culturas e religiões. Deuses moribundos, ressurreições, nascimentos milagrosos, tudo isso já era relatado muito antes de Jesus. A historiadora Mary Beard, talvez a maior autoridade em história romana, explicou que no paganismo romano as pessoas frequentemente incorporavam deuses de outros povos às suas crenças, imaginando que isso pudesse favorecê-los. Quando um deus os desapontava, eles descontavam sua fúria quebrando as estátuas e humilhando tal divindade. Romanos costumavam rezar para o deus que fazia o trabalho, mesmo que ele nem sempre fosse romano. A ideia de um Salvador que morre e ressuscita não nasce com o cristianismo. Vários deuses e figuras mitológicas passaram por histórias semelhantes. Vamos analisar alguns exemplos. No Egito dos faraós, o povo prestava culto a um deus cujo corpo foi traído e brutalmente despedaçado. Um deus que morreu e ainda assim retornou. Seu nome era Osíris. Assassinato cruel, sua carne dilacerada, seus restos lançados ao mundo. Mas a deusa Ísis, movida por amor e devoção, reuniu cada pedaço perdido. E então, com o poder da magia divina, ele renasceu. Nós vamos voltar, por sinal, à mitologia egípcia mais à frente nesse vídeo, quando falarmos dos paralelos chocantes com a ressurreição de Lázaro. Não perca isso. Muito além das margens do Nilo, outra civilização contava uma história parecida. Na antiga Pérsia, os seguidores de Mitra acreditavam que ele não era um simples mortal. Nascido de uma virgem, veio ao mundo para derrotar as forças do caos e trazer redenção. Após sua morte, Mitra ascendeu aos céus e seus seguidores passaram a acreditar que, um dia, ele retornaria para julgar os vivos e os mortos. Sua familiar? Na Grécia, outro deus viveu, sofreu e morreu. Dioniso, filho de um deus e de uma mortal, foi despedaçado por titãs que temiam seu poder. Mas essa não seria sua última história, pois dos fragmentos de seu corpo, a vida renasceu. Para seus seguidores, Dioniso representava algo maior, a vitória sobre a morte. E não parava por aí. No Oriente Médio, os fenícios contavam a lenda de um jovem belo e divino que morria e renascia a cada ciclo da natureza. Seu nome era Adonis. Ele partia para o submundo, mas sempre voltava. Essas histórias de ressurreição já eram contadas por séculos antes do cristianismo. A circulação desses motivos narrativos para os contadores de mitos e teólogos no seio do judaísmo do contexto do Império Romano era muito comum e certamente chegou aos ouvidos dos escritores de evangelhos. Certamente, tal ideia pode ter influenciado os discípulos de Jesus frustrados com a morte de seu mestre ao constatar que suas profecias e ensinamentos não se concretizaram. Nós vamos voltar a esse ponto mais à frente no vídeo,
quando falarmos de dissonância cognitiva. Não é só a ressurreição do próprio Jesus, mas também a capacidade de Jesus de ressuscitar outros, que já existia como um poder de divindade de mitologias precedentes. O paralelo mais evidente, sugerido pelo estudioso da Bíblia Randall Helms, é o da ressurreição de Lázaro. Em O Livro dos Milagres, Carlos Orsi sintetiza a leitura de Helms. Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta, assim como Osíris tinha Ísis e Néftis. A cidade egípcia, onde se passava o mito egípcio, conhecida Heliópolis, Beth-Shemesh ou Beth-Anu, vira Beth-Ânia, Betânia. O nome original egípcio de Osíris é Azar, e Lázaro em hebraico é Eleazar, Eleazar. Além disso, o encantamento usado por Horus para ressuscitar Osíris diz: ó rei Osíris, partiste, mas retornarás, adormeceste, mas despertarás. Jesus, por sua vez, ao anunciar a intenção de ressuscitar Lázaro, afirma: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Tendo em vista esses gritantes paralelos, é muito plausível que o autor do Evangelho de João, onde a história da ressurreição de Lázaro é contada, tenha se apropriado da estrutura mítica da narrativa egípcia e mesmo de alguns nomes, como o da cidade, e reconhecendo sua força para impressionar a mente de fiéis, aplicou-a à história que buscava forjar para sua própria divindade, Jesus Cristo. Aliás, o Evangelho de João, o mais tardio dos 4 evangelhos canonizados, é aquele no qual Jesus aparece como uma figura já muito ciente de seu estatuto divino e superpoderoso. Além desse caso, há ainda outras passagens nos evangelhos que narram a ressurreição de pessoas sendo realizada por Jesus. A filha de Jairo, em Marcos, Mateus e Lucas, e o filho da viúva, em Lucas. Quanto à ressurreição do próprio Jesus, o mais chocante é o seguinte. Agora, os relatos evangelistas são contraditórios entre si. Além disso, são contraditórios com o relato mais antigo sobre a ressurreição, que provém de Paulo. Vamos começar por isso. É preciso ter em mente, conforme aponta Carlos Orsi, que a organização em que o Novo Testamento é apresentado na Bíblia é enganosa. Segundo ele, o mais antigo dos evangelhos canônicos, o de Marcos, data de por volta do ano 70 da Era Comum, 4 décadas após a crucificação. No entanto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo já apresenta, em seus próprios termos, um relato de ressurreição. Tentando convencer a comunidade de Corinto da realidade da ressurreição, Paulo enumera uma série cronológica de testemunhas. O problema está em que? Ponto-chave. Atenção. A escala cronológica de aparições apresentada por Paulo não corresponde a nenhum dos relatos da ressurreição presentes nos 4 evangelhos. Paulo diz que a primeira aparição foi a de Pedro, Cefas. Os evangelhos mencionam a aparição inicial para mulheres que tinham ido visitar a tumba, ou para um par de discípulos fora do círculo dos apóstolos. Depois, Paulo fala em uma aparição aos 12. Mas que 12? Judas Iscariote, o traidor, ou já estava morto, ou certamente não era mais um membro do grupo. Paulo não sabia das narrativas de ressurreição dos evangelhos pela simples razão de que elas ainda não tinham sido inventadas, afirma Randall Helms. Quanto aos evangelhos, nós sabemos que Lucas e Mateus usaram Marcos como fonte e mudaram certas coisas para os seus próprios textos. A maneira que o autor de Mateus monta a cena do sepulcro pode ser encarada como uma clara emenda do texto de Marcos, pois, se em Marcos as mulheres encontram a tumba aberta e vazia, em Mateus o túmulo se abre diante dos olhos delas pela ação de um anjo. Em Mateus, o Cristo ressuscitado também dá as caras na frente das mulheres e ordena que elas avisem aos discípulos para encontrá-lo na Galiléia, assim como elas mesmas. Já em Lucas, 2 homens adultos, talvez anjos, estão do lado da tumba aberta e vazia, e eles avisam as mulheres sobre a ressurreição. A primeira aparição é para um discípulo, e ao contrário do autor de Mateus, que envia os discípulos para a Galiléia, o autor de Lucas os mantém em Jerusalém. Como se já não fosse difícil acreditar que algo tão extraordinário contra as leis da natureza tivesse ocorrido em um tempo tão suspeitosamente arcaico, bem anterior às melhores formas de registro empírico, como fotografias e filmagens, essas contradições dentro da própria Bíblia, supostamente
a palavra revelada do Criador do universo, me levam a rejeitar completamente a proposição cristã que afirma que Jesus ressuscitou. O mais provável, conforme apontam diversos autores na literatura, é que os discípulos, que tinham abandonado tudo e dedicado suas vidas a Jesus, tivessem ficado profundamente frustrados com a morte do mesmo na cruz e então, por mecanismos psicológicos, encontraram no mito uma maneira de endossar a sua fé, em vez de permitir que ela desmoronasse. O pesquisador Gerd Ludemann, autor de The Resurrection of Jesus, defende que os relatos da ressurreição têm sua origem em experiências subjetivas que Pedro e outros discípulos tiveram, provocadas por estados emocionais extremos, como luto e desespero após a crucificação. O sentimento de culpa era forte, uma vez que Pedro e os discípulos sentiram que abandonaram Jesus. Com o tempo, na Galileia ou arredores, os discípulos passaram a ter visões, alucinações de seu líder espiritual, mais ou menos como os enlutados veem ocasionalmente o ente falecido ou o projetam em pessoas com fisionomias semelhantes. Essas experiências visionárias foram transformadas em relatos mais elaborados, resultando no que encontramos nos evangelhos. Ludemann vê as narrativas da ressurreição como uma forma de legitimar a fé cristã primitiva e unificar a comunidade de seguidores em torno de uma mensagem de esperança e continuidade. Para os discípulos, a morte de Jesus na cruz foi um evento profundamente perturbador, pois contradizia suas expectativas de que ele era o Messias prometido, que triunfaria e libertaria Israel. Essa contradição entre a crença no papel messiânico de Jesus e sua morte humilhante pode ter gerado dissonância cognitiva nos discípulos. A teoria da dissonância cognitiva de Leon Festinger diz respeito ao desconforto psicológico que surge quando alguém mantém crenças ou atitudes conflitantes, ou quando existe uma discrepância entre crenças e comportamentos. Esse desconforto motiva a busca por consistência cognitiva, frequentemente por meio de mudanças em crenças, atitudes ou interpretações dos eventos. A crença na ressurreição foi a reinterpretação da morte humilhante na cruz e unificou os seguidores de Jesus. Eles passaram a ter alucinações e delírios e transformaram, com a disseminação de relatos sobrenaturais, o que havia sido um evento trágico em uma fonte de esperança e fé. Em uma terra antiga, além dos desertos do Oriente Médio, uma criança nasceu sob o presságio dos deuses. Seu nascimento não foi comum, seu destino já estava escrito. Seu nome era Krishna, filho de Devaki. Ele deveria trazer a esperança ao mundo, mas um tirano temia sua chegada. Para impedir a profecia, o rei ordenou a morte de todos os recém-nascidos. Soa familiar? Mas na calada da noite, Krishna foi levado para longe, salvo do massacre. Na tradição cristã, a história de um menino nascido de uma virgem, sob o brilho de uma estrela, marca o início de uma nova era, a promessa de um Salvador enviado por Deus para redimir a humanidade. Mas, como você sabe, agora que conhece um pouco da história de Krishna, essa não foi a primeira vez que o mundo ouviu um relato assim. Milênios antes do cristianismo, no coração do Egito, os sacerdotes também contavam a sua história de um menino divino. Seu nome era Horus, e sua mãe, Isis, o concebeu sem um pai humano. Ela não precisou de um marido terreno, seu filho era um presente dos deuses, um futuro rei e redentor. Muito depois, na recém-nascida Roma, contava-se outra história. 2 gêmeos, abandonados à própria sorte, mas destinados à glória. Rômulo e Remo, filhos do deus Marte e de uma mulher mortal, seriam os fundadores da cidade que governaria o mundo. Seria apenas um conto ou um padrão recorrente nas histórias da humanidade. No período helenístico, a lenda cercava o nascimento de um rei conquistador, Alexandre o Grande. Sua mãe, Olímpia, afirmava que não fora um homem comum quem a engravidara, mas sim um deus. Seu destino era dominar o mundo. E como poderia um simples mortal fazer tal coisa e, de fato, obter tantas conquistas reais em sua época? A explicação para os ouvidos simpáticos à superstição era bem clara. Alexandre nunca fora um mero homem. O nascimento milagroso de Jesus, narrado nos evangelhos, ecoa essas antigas histórias. A ideia de um ser divino vindo ao mundo sem um pai humano não era inédita. Mas há ainda outro problema.
A ideia não estava presente no cristianismo primitivo. Nem o próprio Jesus de Nazaré, o pregador apocalíptico do século I, afirmava ter nascido de uma virgem. No primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, somos levados a entender que o nascimento do Messias de uma virgem cumpre uma profecia do Antigo Testamento. Pois bem, chave agora, hein? O Novo Testamento, que foi um conjunto de livros selecionados e interpolados pela autoproclamada ortodoxia cristã, que tinha como tarefa fundar uma teologia, é repleto desse truque retroativo, que consiste em se apropriar de uma passagem das escrituras hebraicas e dizer que tal passagem era uma profecia de seus próprios escritos. A profecia em questão é o livro de Isaías e diz respeito ao nascimento do Messias em Belém. Mas o mais importante precisa ainda ser dito. O autor de Mateus erra em sua referência ao texto de Isaías, assim como em sua referência a Miqueias. Vamos entender como. A passagem mais importante em questão é Isaías 7,14, que diz: Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O problema começa com a tradução dessa passagem. O texto hebraico original usa a palavra alma, que significa jovem mulher e não significa virgem. Na Septuaginta, alma foi vertida como parthenos, termo que pode significar virgem, mas também pode simplesmente referir-se a uma mulher jovem. O autor de Mateus, ao citar Isaías, adota a interpretação da Septuaginta e constrói sua narrativa em torno de um nascimento virginal, embora não haja nada no texto original de Isaías que sugira tal ideia. Além disso, o contexto histórico de Isaías 7,14 revela que a passagem nada tem a ver com o Messias. Isaías está se dirigindo ao rei Ahaz, de Judá, durante uma crise militar, e o sinal de que uma jovem mulher dará à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus está conosco, é uma mensagem de esperança imediata para aquele período. Ou seja, trata-se de um evento político e histórico específico, e não de uma previsão sobre um futuro Salvador divino. O autor de Mateus, porém, toma essa passagem fora de seu contexto histórico e a usa para sustentar sua narrativa sobre Jesus, um método que não apenas distorce o significado original da profecia, mas também exemplifica um padrão recorrente no Novo Testamento, a reinterpretação criativa de textos hebraicos para legitimar a figura de Jesus como o Messias prometido. Outro exemplo dessa estratégia pode ser encontrado em Mateus 2,6, onde o autor cita Miqueias 5,2, para justificar que o Messias deveria nascer em Belém. Mais uma vez, a passagem de Miqueias é removida de seu contexto, que trata da esperança de um líder davídico em um momento de crise para o povo de Israel e não necessariamente de um Messias cósmico. Essa prática de apropriação de textos hebraicos para moldar a narrativa cristã inicial revela muito sobre a tensão entre as comunidades judaicas e cristãs no período em que o Novo Testamento foi escrito. Enquanto o judaísmo mantinha a interpretação contextual e histórica das Escrituras, o cristianismo nascente reinterpretava essas mesmas passagens para sustentar sua teologia, frequentemente ignorando ou distorcendo o significado original dos textos. Diante dessas semelhanças, alguns argumentam que o cristianismo não passa de um plágio de mitologias anteriores. Mas será que essa é a melhor explicação? Esta explicação soa demasiado simplista. A história é muito mais complexa e repleta de nuances que não podem ser capturadas pela mera ideia de plágio. A própria noção de autoria, por exemplo, estava ainda se consolidando na civilização. O pensamento racional não existia nem há um milênio, ao passo que o pensamento religioso era bem mais antigo. Intuitivamente, ideias e deuses eram criados a partir das paixões humanas, como a esperança e o medo. O cristianismo não surgiu no vácuo. Ele emergiu em um mundo cheio de narrativas religiosas e mitológicas, muitas das quais compartilhavam temas comuns. A tese filosófica que busco defender aqui é que Jesus Cristo é um ideal, moldado, aperfeiçoado, lapidado por ideias de mitologias precedentes. Por isso seus ensinamentos, feitos e mensagens são tão profundos e impactantes. Isso nos dá um entendimento mais claro do que o filósofo Friedrich Nietzsche buscou dizer quando escreveu: só houve um cristão e ele morreu na cruz.
Além do nome, o ideal Jesus Cristo, que foi forjado ao longo dos séculos, pouco tem a ver com o pregador apocalíptico do século I, Jesus de Nazaré. Foram os cristãos primitivos e a Igreja, ao se consolidar, que criou este ideal sobre-humano, que ainda influencia as vidas de bilhões de pessoas no planeta. Mas mesmo como um ideal simbólico e não uma divindade real, será que Jesus Cristo é o melhor que a humanidade já produziu? O filósofo Bertrand Russell desafiou essa crença em seu ensaio Por que Não Sou Cristão? Segundo ele, Buda e Sócrates podem muito bem superar Jesus na ética. Nas palavras do pensador inglês, em minha concepção há um defeito muito sério em relação ao caráter moral de Cristo, o fato de ele acreditar no inferno. Eu, pessoalmente, não acredito que qualquer pessoa profundamente humana possa acreditar no castigo eterno, e Cristo, conforme descrito nos Evangelhos, certamente acreditava no castigo eterno, sendo que podemos encontrar repetidas vezes uma fúria vingativa contra aqueles que se recusavam a escutar suas pregações. Uma atitude que não era incomum aos pregadores, mas que de algum modo destoa da excelência superlativa. Não se encontra, por exemplo, essa atitude em Sócrates. Ele se revela bastante afável e cortês com as pessoas que se recusavam a ouvi-lo, e, ao meu ver, é muito mais digno para um sábio adotar essa linha do que a linha da indignação. Todos provavelmente se lembram do tipo de coisas que Sócrates dizia enquanto morria, e do tipo de coisas que ele geralmente dizia a respeito das pessoas que não concordavam com ele. Russell também manifesta estranheza com relação à parte do Evangelho de João em que Jesus tira demônios de uma pessoa possuída e o lança aos porcos. Mas, de acordo com a ética ambiental de hoje, isso é injusto com os porcos. E, segundo Russell, há, por exemplo, a passagem do porco, na qual, sem dúvida, não foi nada simpático com os porcos colocar os demônios dentro deles e fazer com que disparassem colina abaixo até o mar. É necessário lembrar que ele era onipotente e que poderia ter feito simplesmente com que os demônios fossem embora, mas escolheu enviá-los aos porcos. Há ainda a curiosa história da figueira, que sempre me deixa bastante intrigado. Todos se lembram do que aconteceu com a figueira. Ele teve fome e, tendo visto ao longe uma figueira que tinha folhas, foi lá ver se encontrava nela alguma coisa. E quando chegou a ela, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando, disse-lhe: jamais coma alguém fruto de ti. E Pedro, recordando-se, disse-lhe: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Essa é uma história muito curiosa, porque não era aquela a estação dos figos, de modo que realmente não era possível culpar a árvore. Pessoalmente, não gosto de achar que, em matéria de sabedoria ou de virtude, Cristo se acha em posição tão elevada quanto a de outras pessoas que encontramos na história. Em relação a esses aspectos, eu colocaria Buda ou Sócrates acima dele. Sobre esse último ponto, pode parecer que a gente está caçando minúcias para criticar, mas lembre-se que a discussão é sobre se essa figura é Deus encarnado ou não é. E se é Deus encarnado, então realmente não pode haver a menor falha ética. E quando se trata desses pontos apontados pelo Russell, eles são de fato uma falha ética para os nossos padrões hoje em dia. Então o escrutínio tem que ser muito severo quando a discussão é se uma pessoa é equivalente a um ideal supremo da ética, a uma divindade ou não é. Jesus Cristo e Siddhartha Gautama, o Buda. Ambos os ideais deixaram marcas profundas na história, mas qual deles é superior na ética humana? É a isso que pretendo dirigir a nossa investigação filosófica, no presente vídeo, partindo dessas reflexões de Russell. Jesus ensinou o amor ao próximo, a compaixão e o perdão incondicional. Suas palavras moldaram a civilização ocidental. Mas se Jesus pregou a paz, por que sua mensagem gerou tantas guerras? Buda, por outro lado, rejeitou qualquer forma de violência e jamais pregou uma guerra sagrada. Seu caminho não era a conversão, mas a iluminação. Nenhuma guerra foi travada em seu nome, nenhum inquisidor queimou pessoas vivas por seguirem outro caminho. Para o Jesus dos Evangelhos, a terra era um local de provação, um vale de lágrimas. Seus seguidores deveriam esperar recompensas no céu, muitas vezes se afastando da vida mundana. Buda, em contraste, não rejeitava o mundo. Ele ensinava que o sofrimento era real, mas que poderia ser compreendido e superado através da sabedoria e do equilíbrio.
Seu objetivo não era salvar almas para uma outra realidade, mas transformar esta vida aqui e agora. Apesar de sua mensagem de amor, Jesus teve momentos de ira e confronto, e em alguns casos, suas palavras foram duras, falando em fogo eterno, julgamento e condenação. Por sua vez, não nos vem à mente uma imagem de Buda exaltado. Buda nunca ameaçou ninguém com o inferno, nunca exigiu adoração, nem se colocou como um ser divino a ser seguido cegamente. Jesus exigia fé, Buda oferecia caminhos, Jesus prometia um paraíso, Buda ensinava a libertação da mente. Enquanto Jesus foi transformado em um Deus, Buda permaneceu um homem que ensinou, não com milagres ou ameaças, mas com o exemplo de sua própria vida. Se tivéssemos que escolher um ideal de ética e sabedoria, talvez o Buda esteja um passo à frente, e possivelmente até outros candidatos, como o próprio Sócrates. Portanto, ao contrário do que muitos pensam na nossa cultura, Jesus Cristo provavelmente não foi o melhor ideal ético que a humanidade já criou. Obrigado por assistir até aqui, e uma vez que assistiu, imagino que tenha gostado do vídeo, ou pelo menos que tenha tido curiosidade de acompanhar minha exposição. É provável que concorde comigo que isso, por si só, já vale o seu like e, quem sabe, um comentário simples para dar engajamento e ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Os comentários, mesmo se breves, ajudam muito nisso. Oi, tudo bem? Sobre essa última parte que eu sugeri que você comentasse algo simples no vídeo, caso você tenha se distraído, não estivesse prestando atenção, eu estou só repetindo aqui que realmente isso ajuda bastante, o comentário no caso. Então, se você quiser comentar, eu acho que isso seria muito bem-vindo. Eu vou te dar aí 1 segundo, 2, para comentar. Eu vou ficando por aqui. Continue curioso. A verdade começa na dúvida.